Sempre que a gente fala sobre o interior da Bahia, muita gente imagina aquelas cidades tranquilas, com clima de paz, gente acolhedora e uma rotina bem diferente da correria das capitais. Agora, quando o assunto são as cidades que ficam na divisa entre a Bahia e o Tocantins, a curiosidade aumenta ainda mais. Afinal, estamos falando de uma região pouco explorada, cheia de histórias, contrastes culturais e uma realidade que mistura o jeito baiano de viver com a influência do norte do país. Só que, assim como em muitos municípios do interior, muita gente fica com aquele pé atrás. Será que tem hospital? Como funciona a educação? Tem trabalho? Dá para viver bem longe das grandes cidades? Pensando exatamente nisso, eu resolvi começar essa série de vídeos mostrando cidades de fronteira, aquelas que ficam entre estados, mas que conseguem oferecer um equilíbrio interessante entre tranquilidade, custo de vida mais baixo e acesso ao básico para o dia a dia. E hoje, a nossa viagem é pela divisa da Bahia com o Tocantins. Vou te apresentar cidades que ficam nessa região estratégica, explicando como é o estilo de vida, como funciona a saúde, a educação, o comércio local, as oportunidades de trabalho e até as curiosidades que só quem mora ali conhece. São cidades menores, com menos habitantes, ideais para quem sonha em sair do estresse das grandes metrópoles, mas sem abrir mão do essencial para viver com dignidade. Antes da gente seguir estrada, deixa eu te pedir aquele apoio rápido que faz toda a diferença. Já confere se você está inscrito no canal. Se ainda não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. Aproveita também para deixar o like, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas. E se, em algum momento do vídeo, você pensar isso aqui é a cara de fulano, compartilha. Bora juntos conhecer essa região pouco falada, mas cheia de histórias, desafios e possibilidades. Hoje eu quero te levar para uma região que pouca gente conhece de verdade, mas que carrega histórias fortes, desafios enormes e um povo que aprende a viver com o que tem. As cidades que ficam na divisa entre a Bahia e o Tocantins. É aquele tipo de lugar que quase nunca aparece em propaganda de turismo, mas que sustenta o Brasil de um jeito silencioso, com trabalho duro, fé, esperança e muita criatividade para sobreviver. Agora me diga uma coisa, seja sincero comigo. Você já parou para pensar como é morar numa cidade que fica literalmente entre dois estados? Onde você atravessa uma ponte, uma estrada de chão ou até um rio e pronto. Já está em outro lugar com outro sotaque, outra placa de carro, outra divisão administrativa, mas ao mesmo tempo tudo continua igual. Pois é. Essa região de fronteira mistura o jeito baiano com o jeito tocantinense de uma forma muito própria. O povo é simples, mas não é bobo. É sofrido, mas não é fraco. E é isso que eu quero te mostrar aqui, sem pressa, como se a gente estivesse conversando na calçada no fim da tarde, vendo o sol baixar. As cidades que fazem divisa entre a Bahia e o Tocantins se concentram principalmente no extremo oeste e no norte baiano. É uma região marcada pelo cerrado, por longas distâncias, por estradas extensas e por uma sensação constante de isolamento. Estamos falando de municípios como Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Vanderlei, Mansidão, Cocos, São Desidério, Correntina, Jaborandi e parte do território de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, que funcionam como grandes polos de apoio. Mais ao norte, cidades como Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso e Cento, também vivem essa lógica de circulação constante com o Tocantins, principalmente em direção a cidades tocantinenses como Dianópolis, Arraias e, claro, Palmas, a capital do estado vizinho. E olha como as distâncias já dizem muito sobre a vida dessas pessoas. Barreiras, por exemplo, tem hoje pouco mais de 160 mil habitantes e fica a cerca de 860 quilômetros de Salvador e aproximadamente 430 quilômetros de Palmas. Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade jovem, emancipada no início dos anos 2000, já passa dos 110 mil habitantes e está a quase 900 quilômetros da capital baiana. Muita gente que mora ali ainda lembra quando aquilo tudo era estrada de chão, poeira, poucas casas e muita promessa de futuro. Formosa do Rio Preto é outro exemplo que impressiona. É um dos maiores municípios do Brasil em extensão territorial, mas com uma população em torno de 25 mil habitantes. Tem gente que mora tão longe da sede que a viagem, até o centro da cidade, leva mais de 1 hora.
Um morador costuma brincar que o vizinho mais próximo fica a meia hora de estrada. E isso ajuda a entender como a vida ali exige paciência, resistência e muita adaptação. Agora, quando a gente fala da economia dessas cidades, é preciso separar duas realidades. Nos municípios maiores, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Correntina, o agronegócio domina. Soja, milho, algodão e criação de gado movimentam bilhões e fazem o PIB regional crescer. Só que esse dinheiro nem sempre chega para todo mundo. A maior parte da população trabalha em serviços, comércio, transporte, construção civil ou atividades informais. Nos municípios menores, a base da renda é a agricultura familiar, a criação de animais, o pequeno comércio local, as feiras livres e, em muitos casos, os programas sociais que ajudam a garantir o básico dentro de casa. E aí entra uma realidade que muita gente de fora não entende. Muita gente complementa a renda com atividades extras. Tem quem faça bico na construção, quem venda bolo, pão caseiro, tapioca, quem crie galinha para vender no fim de semana, quem seja mototaxista, quem trabalhe carregando mercadoria na feira. A feira livre, inclusive, é o coração da cidade. É ali que tudo acontece. É ali que se conversa, que se troca notícia, que se vende fiado, que se paga quando dá. É ali que o dinheiro circula, principalmente nos dias em que os benefícios sociais entram na conta. E no meio disso tudo, a educação aparece como uma das maiores esperanças dessas famílias. Muitos pais e mães repetem a mesma frase: eu não tive estudo, mas quero que meu filho tenha. A escola, mesmo simples, é vista como porta de saída do sofrimento. Professor vira referência, vira quase parente. Quando um jovem consegue terminar o ensino médio ou entrar numa faculdade, isso vira assunto da cidade inteira. É orgulho coletivo. Mas não dá para romantizar tudo. Os desafios são enormes. O desemprego é alto, principalmente fora do período de safra. Indústria praticamente não existe nessas cidades menores. O comércio depende do próprio povo. Por isso, muitos jovens acabam indo embora cedo, tentando a vida em Barreiras, em Palmas, em Salvador ou até em outros estados. E quem fica, fica porque tem raiz, porque ama o lugar, porque acredita que um dia as coisas podem melhorar. Quando alguém fica doente, a realidade também pesa. O atendimento básico até existe, mas casos mais graves precisam ser encaminhados para cidades maiores. Muitas vezes isso significa horas de viagem em estrada ruim, ambulância, espera, gasto extra. Um morador contou que saiu de madrugada com a mãe doente e só voltou à noite. É cansativo, é desgastante, mas faz parte da rotina de quem vive longe dos grandes centros. A segurança, por outro lado, costuma ser mais tranquila do que nas capitais. Todo mundo se conhece, o que inibe muita coisa. Criança ainda brinca na rua, vizinho cuida do vizinho. Mas falta estrutura, falta efetivo policial, e quando algo acontece, a resposta pode demorar. Mesmo assim, muita gente diz que prefere essa vida mais calma do que o medo constante das grandes cidades. E se tem algo que nunca falta nessas cidades é festa. Festa de padroeiro é sagrada. São João então, nem se fala. Quadrilha, fogueira, milho cozido, licor caseiro. Tem cavalgada, vaquejada, aniversário da cidade, festa da colheita. Nessas datas, a cidade muda. O comércio vende mais, a praça enche, o povo esquece um pouco das dificuldades. É ali que a cultura se mantém viva. E agora deixa eu te pedir mais uma coisa rapidinho. Se você está curtindo essa conversa, deixa o like agora. Ajuda demais o canal a continuar, mostrando esse Brasil que quase não aparece. E comenta também, você já conheceu alguma cidade de divisa? Ou tem curiosidade de conhecer? O futuro dessas cidades ainda é incerto, mas não está parado. Aos poucos, chegam melhorias. Uma estrada asfaltada, uma escola reformada, um posto de saúde ampliado. Pequenas mudanças que, para quem vive ali, significam muito. Existe expectativa de mais investimentos, de fortalecimento da educação, de apoio ao pequeno produtor. Não é milagre. É passo a passo. E no meio de tudo isso, o povo segue vivendo. Acorda cedo, trabalha duro, cria filho, sonha. Um sonho simples muitas vezes. Ter estabilidade,
ver os filhos crescerem com mais oportunidades, não precisar ir embora da própria terra para sobreviver. Essa região da divisa entre a Bahia e o Tocantins não é só um traço no mapa. É gente de verdade. É história. É luta. É resistência. E conhecer esses lugares é entender melhor o Brasil que existe fora das capitais, fora dos holofotes. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa realidade. E escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Porque essa conversa não termina aqui.